Muitas das vezes a cliente ela falou, ela relatou tudo o que ela queria, o que ela gostava, o que ela não gostava, mas o profissional ele resolveu fazer sem nem conversar com a cliente o que ele achava que ficaria melhor para a cliente. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês os 3 motivos que levam a cliente a não gostar do resultado quando a gente faz aquela mecha. Muitas das vezes a gente acha que ficou incrível e aí no final a cliente ela não gosta. Eu recebo inúmeras mensagens de outros profissionais que falam basicamente a mesma coisa e pedem socorro pelo mesmo motivo. Ai, nossa, eu fiz, eu amei, mas a cliente não gostou. Ou então ela pediu uma coisa e talvez eu não tenha conseguido alcançar muito bem aquilo e agora o que eu faço? Ela vai voltar amanhã, me ajuda, me dê uma luz. Enfim, então para que isso não aconteça com vocês, que vocês não precisem sair pedindo socorro, enfim, eu vou revelar os 3 principais motivos que eu garimpei e praticamente em toda essa galera os motivos são praticamente o mesmo. Fora toda a parte teórica, considerando que vocês já têm conhecimento em tudo isso, então fundo de clareamento, né, a escolha do tom certo, a altura de tom, também as nuances de acordo com aquela referência que a cliente pediu, então eliminando tudo isso, que isso também é importantíssimo, mas mais falando num quesito de atendimento e de ser mais assertivo naquela criação que a gente vai desenvolver. O primeiro, que é muito importante, é a comunicação. Eu vejo que tem muitos profissionais, às vezes eu pergunto, mas e aí, como é que foi? Como é que foi o diagnóstico? Como que foi a conversa que você teve antes com a cliente, quando ela levou para você a referência, quando você fez a avaliação, teste de mecha? Às vezes eles me respondem, não, eu não faço. A cliente chega, me mostra uma foto e eu já faço. Então ela fala, eu quero uma morena iluminada. E você vai e começa a fazer, eu quero super loirão. Você vai e começa a fazer. Só que tudo é muito relativo. Se você não tem uma comunicação, às vezes a morena iluminada que ela quer é muito iluminada, chegando quase a ser um loiro. Ou às vezes ela quer por um tom mais amadeirado e você faz um tom mais de mel. Então a comunicação, ela é indispensável, você precisa realmente conhecer o gosto dela, entender realmente o que ela quer. Além dela te mostrar uma foto do que ela quer, do que ela identifica pra ela, do que ela acha que vai ficar legal pra ela, a gente precisa conhecer a estrutura do cabelo, a gente precisa conseguir saber se aquele cabelo vai alcançar aquele tom ou não, e aí nessa parte, nesse primeiro contato que você tem com a cliente, né, que é a avaliação, que é o teste de mecha, você vai mostrar pra ela, olha, o seu cabelo ele não chega nesse tom, mas a gente consegue fazer este tom, ou pro seu tom de pele, talvez esse não fique muito legal, não vai te destacar, não vai te iluminar, esse aqui vai te iluminar um pouco mais. Então é nesse momento que você vai entender o que a cliente quer, conhecer a estrutura do cabelo dela, ver se a gente consegue chegar naquele loirão que ela quer ou não, porque aí você tem que parar no meio do caminho, você não vai entregar pra ela o que ela queria e consequentemente ela não vai gostar. E quando a gente faz tudo isso antes, quando a gente tem toda essa conversa e todo esse entendimento e mostra pra ela, olha, realmente você quer isso, mas o que eu consigo te entregar é isso. Tudo bem? Tranquilo? Podemos fazer? Fica uma coisa mais clara. Com certeza ela já vai estar consciente do que vai ser entregue para ela. Não é uma caixinha de surpresa, compreende? Eu acho que o que frustra muito a cliente, ela pedir ela leva, né? Eu até falo que eu brinco lá no salão que é o santinho. Geralmente os clientes já vêm com a foto, que é um santinho, e falam, eu quero exatamente esse cabelo. Tá, mas do que você gosta nesse cabelo? Da quantidade de mecha, você gosta do contorno iluminado, do tom, porque muitas das vezes ela gosta daquele contexto geral, mas ela não gosta de tudo. Por exemplo, eu gostei de tudo, mas o tom eu acho que poderia ser um pouquinho mais claro. Então, na verdade, ela não gostou daquela foto. E muitas das vezes a cliente não sabe nem do que ela gostou. Às vezes ela gostou, a única coisa que ela gostou é do contorno iluminado. Aí você faz a mesma referência da foto, e aí ela vai achar, nossa, mas ficou demais, eu acho que eu só gostava desse contorninho iluminado, acho que tá muito clarão. Então a parte da comunicação, ela é indispensável para que você tenha uma cliente satisfeita com o seu trabalho. Outra
que é mais ou menos um complemento da comunicação, mas é não ouvir a cliente. Isso é um relato muito constante. Quando eu começo a entender, a destrinchar, né, essas pessoas que me pedem socorro ou que me pedem ajuda, muitas das vezes a cliente ela relatou tudo o que ela queria, o que ela gostava, o que ela não gostava, mas o profissional ele resolveu fazer, sem nem conversar com a cliente, o que ele achava que ficaria melhor para a cliente. A gente tem um papel fundamental na nossa profissão, que é o papel de educar a cliente com relação ao que fica melhor, ao que é mais saudável para o cabelo dela, ao que mais combina com o ritmo de vida dela, com os hábitos que ela tem diários, né? Às vezes é uma cliente que ela pratica muito esporte, que ela tá sempre lavando o cabelo, então aquele cabelo ele tem um contato com o suor diariamente, porque, né, é uma cliente que faz academia e tudo mais, e ela não tem o hábito nenhum de cuidado. Então, a chance dela ter um cabelo muito claro é muito pouca, porque a gente já sabe que ela não vai cuidar, que ela faz esporte todos os dias. É óbvio que o cabelo dela vai ficar podre. Então, a gente tem, como parte da nossa profissão, né, de cabeleireiro, de visagista, também educar a cliente quanto a isso. Então, a gente ouvir o que ela quer e a gente explicar para ela, isso é fator indispensável. Então, se você não ouve a sua cliente, você faz o que você acha que é melhor, sem nem comunicar a ela, com certeza ela não vai gostar, porque não foi aquilo que ela pediu, não era aquilo que ela estava esperando, não era aquilo que ela queria. Então, além de comunicar, a gente precisa ouvir, porque muitas das vezes também, uma relação assim, quantidade de mecha, ela quer um cabelo com muitas mechas e você acha que para ela vai ficar melhor menos. Aí você vai lá, não ouve ela, você faz menos mechas e não era aquilo que ela estava esperando e com certeza ela não vai gostar. Ou então tom. Às vezes eu escuto até profissionais falando assim, tipo, nossa, ela me pediu aquele tom, mas eu acho que vai ficar melhor esse, vou fazer. Você não está ouvindo a sua cliente. A chance dela não gostar, se você der muita sorte, ela no final ela vai gostar, porque a grande probabilidade dela não gostar é, vamos dizer aí, de 70% a 80%. E o último é o acabamento. Eu vejo muitos profissionais pecando no acabamento. Então, às vezes a cliente ela pede, eu queria um trabalho super natural, com a raiz assim, bem um degradê que vai deixar com que eu fique mais tempo sem fazer o retoque. Quero aquele efeito para não precisar ficar sendo escrava de salão. Aí o profissional vai lá e faz o quê? Aquelas mechas marcadinhas. Então você não deu o acabamento que ela queria e você não teve um acabamento de excelência, né? Então muitas das clientes elas falam, nossa, eu até que gostei, mas o meu cabelo ficou muito sensibilizado. Então o tratamento você não tratou, você não deu um acabamento para aquela mecha. Você não esfumou direito aquela raiz, então ela ficou marcada. Quando ela prende o rabo, ela vai reclamar, fica muito marcada. Então, o acabamento ele é indispensável para que a cliente goste. Então, muitas das vezes, a cliente... Ou então, pode haver o contrário também. A cliente ela quer aquelas mechas marcadinhas. E aí, como você não sabe fazer, porque você só sabe fazer aquelas mechas, né, com o esfumado de raiz, você vai lá e entrega sem ser a marcadinha. É óbvio que ela não vai gostar. Então a gente precisa diversificar a nossa gama de acabamentos, tanto na cor, quanto na textura, quanto no style, né, que é a finalização, quanto designer de mecha, se é umas mechas mais marcadas, mais grossas, mais espessas, mais finas. Então a gente precisa prestar muita atenção nessa parte do acabamento, para que isso, num contexto, tudo funcione. Porque às vezes você tem uma comunicação, você ouviu a sua cliente, mas aí você vai lá e pecou no acabamento. Então, eu considero esses 3 motivos de muitos feedbacks que eu tenho recebido e de muitas pessoas que têm me procurado e pedido socorro. E aí são coisas que a gente pode evitar. Se a gente tiver uma boa comunicação, a gente pode evitar. Se a gente se desenvolver e entregar o acabamento que ela pediu e que a gente pode ouvir mais e entregar um trabalho de qualidade, um trabalho assim como ela espera, assim como ela está imaginando na cabeça dela. E aí, se vocês prestarem atenção nesses 3 pontinhos, eu tenho certeza que a chance dela gostar do trabalho vai ser aí de 90% a 100%. Aí vai depender
da qualidade do seu trabalho. Então, sempre se desenvolva, sempre busque novidades, sempre busque informação, conhecimento, porque além de tudo isso, tem toda aquela parte técnica que eu falei no começo. Fundo de clareamento, altura de tom e enfim, que vai fazer com que ela fique apaixonada pelo seu serviço. E se vocês tiverem algum outro segredo, né, algum outro motivo que vocês já vivenciaram aí no salão de vocês e que fez a cliente não gostar, alguma outra coisa que vocês acham importante, compartilha aqui embaixo, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, inclusive pode me ajudar. Porque às vezes também acontece comigo. Às vezes acontece de alguma cliente, por mais que eu sempre preze por tudo isso, sempre tem alguma cliente que ela não consegue se expressar direito, e enfim, aí com isso a gente vai aprendendo no dia a dia também. Então, fico esperando os comentários de vocês, e é isso, grande beijo.